Oi pessoal, tudo bom? Aqui é a Cat. No vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho mais sobre o livro 1222 da Annie Holt. 1222 ou 1222 é um suspense nórdico escrito pela norueguesa Annie Holt. Esse é um suspense investigativo que vai falar sobre um grupo de pessoas, quase 300 pessoas, e 290 e poucas, que vão ficar presas em um hotel durante uma nevasca. E enquanto elas estão lá dentro, uma série de assassinatos começa a acontecer. O livro tem aquela pegada do whodunit, quem fez, quem matou, do início ao fim. E a jornada da história é realmente você chegar lá no final e descobrir quem foi o responsável pelas mortes dentro daquele lugar. A história começa, na verdade, dentro de um trem, onde esse grupo de pessoas está fazendo uma viagem e esse trem sofre um acidente na boca de um túnel, na entrada de um túnel. Por sorte dessas pessoas, o acidente acontece perto de um grande hotel e essas pessoas então são levadas para esse hotel, são resgatadas e encaminhadas para lá. Acontece que uma grande nevasca está prevista, vai acontecer naqueles dias, então essas pessoas na verdade não vão ser resgatadas tão rapidamente, elas vão ter que ficar no hotel durante alguns dias. E se não bastasse a tensão de o acidente, da tempestade, assassinatos começam a acontecer naquele grupo. A protagonista desse livro se chama Annie, ela foi policial durante 20 anos, só que ela foi baleada no cumprimento do dever, então agora ela está aposentada, e ela estava nesse trem fazendo uma viagem para visitar um médico, porque a Annie é cadeirante, ela acabou ficando paralisada da cintura para baixo depois dessa emboscada que acometeu ela durante uma das suas missões. E é a Annie que vai contar pra gente a história em primeira pessoa através do olhar perspicaz dela, que já foi uma policial, então ela sabe ler aquelas pessoas muito bem. Uma das primeiras coisas que a Annie faz quando ela chega dentro do hotel, ela fica um pouco afastada e ela começa a categorizar aquelas pessoas e colocá-la dentro de determinados grupos para ela organizar a própria cabeça. Então ela vai dizer, aquele ali é o grupo dos noruegueses, o grupo dos estrangeiros, o grupo dos jovens, o grupo dos religiosos, o grupo dos mais velhos. E essa categorização da Annie, na verdade, vai ser muito útil, porque na primeira noite em que todos estão presos lá, quase 300 pessoas, são 296, se não me falha a memória agora, um assassinato vai acontecer durante a madrugada. Um desses indivíduos vai ser encontrado morto com um tiro. Um dos principais problemas da Annie e das poucas pessoas que vão ajudar ela nesse mistério é, obviamente, controlar aquelas pessoas, controlar aqueles grupos que começam a se formar, as pessoas em pânico, porque quando você encarcera aquelas pessoas, quando você coloca todas no mesmo lugar, as emoções começam a entrar em ebulição. Então, eles têm que ter muito cuidado, porque qualquer coisa pode virar um motim lá dentro do hotel. E se não bastasse o primeiro assassinato, vai acontecer o segundo assassinato na segunda noite, e aí a coisa fica muito mais complicada. A Annie é um personagem bem curioso, porque ela é o narrador, ela é a pessoa que nos conta a história, e ela também tem algumas peculiaridades em relação a si própria. Ela é uma pessoa muito solitária, muito quieta, e ela conta pra gente que ela sempre foi solitária, antes mesmo do acidente, quando ela ainda estava na polícia, e ela tem uma certa aversão social a muitas pessoas, ela não gosta de se ver rodeada de pessoas, ela se sente incomodada estando ali dentro, não por causa só da tempestade do acidente, ela se sente incomodada de estar no meio de tanta gente, sabe? Ela se sente mal de estar ali. Mas, ao mesmo tempo, a mente dela, a mente aguçada e a inteligência dela em relação ao que ela já trabalhou na vida dela é extremamente importante para que eles tentem resolver aquele caso. Então, ao mesmo tempo em que a Annie é relutante em aceitar o papel de investigadora, que impõe para ela, né, que as pessoas jogam nos ombros dela de certa forma, ela também começa a ficar, de certa forma, um pouco animada com esse mistério que começa a instigar a mente dela. Aqui na capa está escrito o seguinte, é uma mistura de Stieg Larsson e Agatha Christie. Sobre Stieg Larsson eu acho que eu não concordo muito, mas sobre a Agatha Christie eu acho que tem realmente uma pegada. Essa pegada do whodunit, né? Quem foi? Quem que matou? Ela é muito comum nos romances da Agatha e esse também é o mote dessa história. Essa é a estrutura narrativa de 1222. Você tem o acidente que coloca todo mundo no mesmo lugar, você tem o assassinato que tá ali no meio daquele grupo específico de pessoas, né? Ninguém de fora do hotel pode ter entrado para matar. Tem que ser alguma daquelas pessoas que está ali dentro presa. E aí você tem essas pistas sendo levantadas ao longo do caminho para tentar descobrir quem é o responsável. Tudo isso coberto por esse manto de tensão entre todas as pessoas. Muitas pessoas me perguntam, Cat, eu quero começar na literatura policial nórdica, mas eu não sei por onde começar. Essa aqui é uma ótima opção, gente. É um livro simples, não é um livro complicado, é um livro que tem uma estrutura narrativa que a gente já conhece, né? Com começo, meio e fim, bem estipulado. A narrativa é tranquila de você ler, o mistério também não é muito violento. É um suspense leve, que eu acho que pode te apresentar a literatura policial norueguesa e também faz isso de forma muito interessante e muito perspicaz. E uma curiosidade sobre a Annie Holt, gente. A escritora, a autora desse livro, ela foi ministra da Justiça da Noruega, olhem só, né? Ela foi trabalhar
trabalhou na política durante muitos anos da vida dela e ela também depois acabou se tornando escritora e hoje ela é super premiada. Vou deixar link para o livro aqui no box de descrição para vocês. Beijão e a gente se vê no próximo vídeo.